Sunset, no Rio Douro, que Ruben Júnior veio mostrar os seus novos dotes profissionais. O pôr do sol talvez não tenha sido desejado, mas isso não foi o suficiente para desanimar o ex-jogador de futebol, agora DJ. Depois de ter jogado no Futebol Clube do Porto, no Vitória de Guimarães e em alguns clubes brasileiros, Ruben Júnior deixou os relevados para se dedicar à música, uma paixão que não é de agora. A açaí já existia há muitos anos já, desde os meus 14 anos de idade eu já tocava, já tinha essa paixão por música eletrônica e pela essa profissão. Lógico que o futebol me proporcionou uma carreira maravilhosa e eu tive que optar. E aí a hora que eu parei de jogar, por incentivo de amigos no Brasil, eu falei, eu vou começar a investir nessa carreira para ver o que vai dar. E acabei gostando, se apaixonando, e hoje eu tô aqui voltando a Portugal e trocando realmente os pés pelas mãos. O ex-jogador confessou as saudades que tem dos relevados e recordou os momentos em que foi feliz a jogar. Sempre sente, né? A gente sempre tem saudades, principalmente hoje que eu tive no Dragão lá, pisei lá, pude retornar, olhar aquele estádio, olhar aquilo. Saber que a gente já passei por ali, tive bons momentos ali no clube de estar participando. Então, realmente, tem a saudade, bateu forte, mas a vida é assim, a vida a gente tem que virar páginas e olhar para frente. No entanto, as saudades são ultrapassadas com algumas semelhanças que, curiosamente, o brasileiro consegue encontrar entre a música e o futebol. Uma semelhança que mexeu comigo, porque que talvez foi uma coisa que despertou em mim, assim, tipo, uma energia boa, porque quando você joga futebol, você tem contato com o público, você está rodeado de torcida, a própria imprensa, como aqui hoje, você tem uma rotina de vida muito semelhante. E quando eu parei de jogar, eu sentia falta realmente de estar com o público e tal, e sem dúvida nenhuma tocar para mim hoje despertou isso aí, né? Só que parece que eu estou fazendo um golo atrás do outro, porque cada música que você coloca é uma vibração, é outra vibração, e você sente isso aí, que você está tendo uma responsabilidade com o público, então isso é muito gostoso e muito gratificante. Ruben Júnior pôde contar com a presença de alguns amigos e antigos colegas que mostraram acreditar nas qualidades musicais do ex-jogador. E, segundo Rubens, os amigos têm sido um grande apoio nesta nova carreira. Os amigos sempre gostam, né? Sempre acham bacana, sempre me convidam para tocar para eles, assim, principalmente no Brasil. Eu sempre participo aí, quando eles têm as festinhas, a gente pode participar lá e tocar. Eles gostam muito, me ajudam, me apoiaram muito. Uns dão camisola e vão e compartilham as coisas que eu tenho nas minhas redes sociais. Então, ficam muito contentes de poder saber que um jogador de futebol, né, que são raros hoje, conta no dedo quem que é DJ, então eles dão um apoio muito grande. Sempre teve adoração pela música, desde que eu conheço de 2000, 2001, que foi na altura que ele veio para Portugal para jogar no Porto, foi meu colega e já adorava música. Aliás, estágios para a época ele já levava colunas para fazer umas músicas, para ambientar o pessoal nos estágios que eram longos, e prova é que passados estes anos todos está aí a dar cartas no mundo da música. Eu não ouvi todas, já ouvi alguma, gosto, porque é um estilo de música que também gosto de ouvir e penso que vai ter sucesso nesta carreira. Eu acho que nós, os jogadores, durante a nossa carreira ouvimos muita música e no balneário muitas brincadeiras, e acima de tudo acho que é isso que ele vai pôr em prática. Já ouviu a música dele? Não, ainda não. Espero que me divirta a mim e a toda a gente. Música, animação e uma boa paisagem de fundo foram bons ingredientes para um final de tarde em festa. Cá está então a Ruben Júnior já connosco neste comentário. Boa tarde, Rubens, muito obrigado por estar aqui na Bola TV. A minha primeira pergunta tem obviamente a ver com esta reportagem. Como é que se deu esta passagem do futebol para DJ, e se há algum ponto de semelhança entre as duas coisas? Ok, boa tarde mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui em Portugal novamente, independente de não ser no futebol, né? Trocando os pés pelas mãos aí, que eu sempre digo, mas eu acho que é sempre prazeroso poder estar aqui novamente. Essa é uma história um pouco antiga, essa paixão pela música eu já tenho desde os meus 14 anos de idade e tal, então eu tive, que nem eu brinco com meus colegas, tinha um leão lá que estava dormindo, eu resolvi despertar isso aí, por isso que eu venho
uma coisa que eu já tinha essa paixão, eu tinha 2 paixões na vida, que era futebol e tocar, e música. Só que eu não podia combinar as 2 ao mesmo tempo. Quando eu parei, eu falei, acho que eu vou encarar isso e tem dado certo. E seguido alguns passos. Mas mesmo durante a carreira foi sempre atualizando. Por algumas entrevistas que li, trazia sempre o pick-up consigo, tinha sempre as coisas mais ou menos montadas em casa. Exatamente. Então, todo o clube que eu passei, toda a casa que eu tinha, eu sempre tinha meu equipamento lá e procurava, não profissionalmente, mas tentava sempre ver o que estava tocando, ver o que estava acontecendo, manter a técnica, não perder a técnica, né? Então, eu sempre treinava, brincava em casa, sempre tinha essa paixão, mas nunca despertou em mim o momento de eu falar, isso eu vou encarar a sério um dia. Nem quando eu jogava, não imaginava isso. Mas teve um dia que eu resolvi, falei, eu achei bonito, aquilo mexeu um pouco comigo, principalmente depois que eu parei de jogar, que eu senti essa necessidade de poder estar fazendo algo com o público, né? Para mim, o que é muito gratificante, é muito gostoso você estar ali interagindo com as pessoas, fazer amizade, falar e tal, e estar junto, e fazer aquilo aquecer, né? É uma coisa, uma energia que eu só sentia nos gramados. A adrenalina de estar no Dragão cheio com 50 mil pessoas ou estar na discoteca Sirenas em Maresias com 6 mil é idêntica? É mais ou menos semelhante. Eu acho que você no estádio de futebol, você espera o momento de um gol ou um lance muito bom, que você faça uma grande jogada, e isso não acontece toda hora, né? E na música de DJ, você colocou uma música boa, parece que as pessoas querem pular e te abraçar. Parece que você fez gol e comemorar contigo. Então isso é muito gostoso para quem gosta, que nem eu gosto disso aí. Lógico que não é meu carro-chefe aí, não é só isso que eu faço na minha vida, né? Mas é uma das coisas que eu tento separar um tempo para poder dedicar profissionalmente. E está a correr bem. Já lançou um CD, o próximo passo é a Europa, não é? Lançar eu até estava conversando com um amigo antes de chegar para cá, eu tô com uma ou 2 músicas, a gente está em produção aí para que possa, né? Porque uma coisa é você tocar a música de outros e tal, e a outra faceta é você produzir. Eu não sou um produtor, mas gosto de ouvir, sentar do lado de produtores bons e poder fazer alguma coisa. Mas em breve eu acho que eu tenho vontade de lançar alguma música aí junto de um produtor bom. Vamos agora falar de futebol. O Rubens jogou em Portugal, teve uma passagem marcante por Portugal. No Brasil também passou por grandes clubes brasileiros, desde logo o Vasta Gama, Corinthians, Botafogo, Palmeiras. Mas da sua passagem por Portugal, o que é que ficou? Acho que por Portugal ficou, como eu disse, amizade, muita amizade, experiência de vida. Eu acho que foi uma cultura que eu tive muito boa. Aprendi muito em Portugal. Acho que foi um país que me ensinou muita coisa, né? Então, os portugueses hoje eu tenho como meu segundo país, até me tornei português. Meu filho hoje tem o passaporte dele, a gente vem para cá, a gente gosta de vir para cá. Então, eu acho que eu levei muito esse lado e, sem dúvida nenhuma, o peso de poder vestir a camisa do Futebol Clube do Porto. São poucos, raríssimos jogadores que têm essa oportunidade e eu tive essa oportunidade, então isso também, sem dúvida, para mim, leva na minha carreira ou na minha vida pessoal. Quando terminou a carreira no Vasco da Gama, em 2007, pouco depois, e quando enverdou, digamos, por esta nova atividade, eu li algumas entrevistas em que o Rubens disse que a única coisa que se arrependia era ter deixado o Porto de Mourinho em 2002, na altura para ser cedido, se não estou em erro, ao Atlético Mineiro. Sim, exato. Mantém ainda isso? Foi a única coisa que falhou na sua carreira? É porque era um momento de decisão ali muito grande que estava se passando no Futebol Clube do Porto e eu acho que foi uma decisão certeira que, a partir daquele momento ali, tudo parece que correu bem, né? Então foram momentos de muitas decisões, trocas de treinadores, trocas de plantel. A equipe não vinha bem, o Mourinho chegou no momento em que aquilo estava mesmo um turbilhão, vamos dizer assim. Então acho que era um momento para qualquer um ele não tomar decisão, a não ser deixar as pessoas importantes. E eu resolvi tomar uma decisão, que apareceu o Atlético Mineiro, de ir embora naquela turbulência, até porque eu não estava me sentindo tão confortável na minha situação lá, né? Apesar do Mourinho ter me chamado, falado comigo e ele sabe disso, que contava comigo para a época, ele me viu jogar e via treinar e acreditava muito em mim, mas eu estava vivendo um momento difícil, de pressão, enfim. E quando você surge uma oportunidade de um grande clube no Brasil,
a ganhar igual, ia ganhar praticamente igual, o Porto estava até cobrindo na altura o salário, eu falei, então eu acho que é melhor o Porto, né, eu sair daquele momento que eu estava vivendo lá, o Porto seguir a caminhada deles e felizmente foi bom para todos, né? Para mim não tanto, porque eu não deixei de ganhar os títulos, deixei de ter uma carreira melhor, enfim, Taça UEFA, Champions, então eu deixei de ter uma carreira muito melhor, talvez ou não, se eu tivesse lá, não sei se eu ia jogar ou não, se eu ia estar no plantel. Mas uma decisão que eu tomei e sem dúvida nenhuma, não me arrependo, porque nessa vida eu não se arrependo das coisas que eu faço, eu me arrependo das coisas que eu não faço. Então, fico feliz, então tenho amizade com todos, tenho as portas abertas no Porto, inclusive como eu tive no Dragão hoje. Pessoas conhecem eu como pessoa, sabe do caráter. Então, acho que o que vale para mim agora é passar tudo que eu aprendi aí, poder, com o tempo, me ajudar em certas coisas. E o Rubens começou muito bem no Futebol Clube do Porto. Primeira jornada, Sim, derby com Boa Vista, 2 minutos, assistência para gol. Exatamente, foi uma chegada assim grande, né? E era com Fernando Santos. Com Fernando Santos, era um derby da cidade. Boa Vista vivia um momento espetacular, né? Era um clube que se metia a respeito, metia a medo. Então, qualquer um que ia jogar o Boa Vista lá já sabia que era complicado. E eu tive a felicidade de fazer uma boa estreia, fazer um bom início de época, bom, um ano, acho que o primeiro ano meu foi muito bom. E aí, sem dúvida, depois eu passei voltei ao Brasil, retornei, tive uma volta para o Brasil também, de repente, repentina, vamos dizer assim, né? Isso que ninguém esperava. Mas, sem dúvida, tive momentos bons ali, jogos bons. Eu acho que quem lembra de ver eu jogar, pelo menos... Se não estão me enganando, falam bem. E em Portugal, pelo menos, trabalhou sempre com treinadores que foram depois campeões. Fernando Santos, José Mourinho, Augusto Inácio e Jorge Jesus. Certo, exatamente. São os treinadores, e eu tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho disso porque são todos treinadores que eu tenho certeza que se perguntar de mim como jogador, como que eu era, e como eu treinava e como eu gostava, vão falar bem. E eu sei disso. E como no Brasil também, treinei com o Felipão, Sim, no Brasil também só cobras. Luxemburgo, Espinosa, Benazzi, Jair Pereira, Muricy, se não estou em erro, Scolari, Levir Coupe, Abel Braga, Leão, no Corinthians. Sim. E Renato Gaúcho ainda? Não falta ninguém, quase. Não falta ninguém. As cobras todas Renato estão Gaúcho, exatamente. Todos grandes treinadores hoje, não falta ninguém, tá perfeito, é isso aí mesmo. São todos grandes treinadores que sempre quiseram contar comigo, né? Então, por isso que eu sou muito satisfeito. Não ganhei muitos títulos na minha vida, né? Ganhei uma Libertadores no Brasil, que é considerado um título maior para a América Latina. Tive campeonatos estaduais, mas a gente quer sempre mais, né? Você quer um campeonato na seleção, você quer um europeu, você quer sempre mais, mas não é assim para todos. Mas o importante é que foi muito bem sucedido. O Rubens também teve um jogo marcante do futebol português. Foi um Vitória de Guimarães Benfica. Um jogo marcante pelas piores razões. O jogo em que Miki Feer se despediu de todos. Ao olhar para trás, como é que descreve aquele momento infeliz? O Miki Feer, eu cheguei até uma passagem com ele também no Porto, né? A gente se conheceu lá, a gente teve uma amizade não muito próxima, porque não entendia muito o que ele falava, muito menos o que eu falava, mas a gente tinha uma afinidade boa. Naquele momento foi uma surpresa mundial, porque ninguém imaginava o que estava a acontecer, né? Uma fatalidade daquela, infelizmente perder um colega assim, que a gente, independentemente de clube, religião, cor, raça, eu acho que você perdeu um companheiro naquela situação, foi chocante, foi muito preocupante, é uma coisa que faz a gente realmente pensar como a gente nesse mundo, estamos aqui de passagem, somos pequenos, né? Então, às vezes, se importa com coisas banais, coisas que não levam a nada, e você vê que às vezes a qualquer momento, num piscar de olhos, tu pode deixar. Então, foi uma coisa muito triste, uma perda pro futebol que vai lembrar mesmo. Foi um jogo que eu participei, mas foi uma coisa que sem dúvida nenhuma marcou na nossa carreira.
O jogo foi mesmo o menos importante nessa noite. O Rubens, como o João já disse, foi treinado por grandes treinadores brasileiros, portugueses. No Brasil também passou por grandes clubes, Vasco, Palmeiras, Botafogo, também Corinthians. A rivalidade entre estes clubes, a grandeza destes clubes, como é que descreve, na comparação direta entre eles, como é que é jogar em tantos e tão bons clubes? A rivalidade há sempre, né? Você jogar no Palmeiras e no Corinthians, aí que você sai do Palmeiras e veste a camisa do Corinthians, você tem que passar por um processo. É mais ou menos como estar no Porto e depois vir para o Benfica. É uma coisa que você tem duas barreiras para atravessar. Esse, né? É o maior clássico do futebol paulista. Do futebol paulista, Palmeiras e Corinthians são os dois maiores clubes do estado de São Paulo, se não for do Brasil, né? Então E jogar também no Vasco e Botafogo, foi que eu tive, são dois clubes que sem comparação. Joguei no Curitiba, no Atlético Paranaense. Então eu lembro que eu tive uma passagem maravilhosa pelo Curitiba, tanto é que foi pelo Curitiba que o Porto foi me buscar, não foi nem pelo Palmeiras, foi uma época que eu estava sendo a revelação do campeonato. Então, quando eu cheguei no Atlético Paranaense, eu tinha que... Tem muitos preconceitos você vir, então você tem que transformar uma barreira. E isso eu fui vivendo, consegui passar por tudo isso, consegui fazer bons campeonatos. Fui campeão no Atlético Paranaense, campeão paranaense, consegui passar por esse obstáculo. E isso mexia muito comigo. Eu fui um jogador que pulei muito, né? Talvez eu não aconselharia hoje um jogador de futebol a ficar rodando por muitos clubes, porque isso você acaba fechando muitas portas, ao mesmo tempo que é bom, porque acaba tendo um conhecimento, uma cultura enorme, né? De você poder estar com vários treinadores, como é o caso. Eu só tenho tudo isso de treinadores porque eu passei em vários clubes, então isso é ótimo, né? Mas em termos de você se firmar numa equipe, ter uma imagem, como tem hoje Vitor Bahia, Deco teve no Porto, como tem hoje alguns jogadores, Marcos, goleiro lá no Palmeiras, né? Então tem jogadores, João Pinto no Benfica. Então, Rogério Ceni no São Paulo. Rogério Ceni no São Paulo. Então jogadores que... Isso é gostoso também, né? Você ser assim, você tá num clube, ter aquela marca, assim, a pessoa pensa num nome e fala... Exato. Associa ao clube o jogador, não é? Então, no caso do Ruben, é associado a muitos clubes. Associado a muitas coisas. João, deixa-me só perguntar ao Rubens mais uma questão que parece ser interessante. Em Portugal, teve um presidente com muitos anos, com um grande presidente, Pinto da Costa. No Brasil também o teve no Vasco da Gama. Também Eurico Miranda, um homem que dirigiu os destinos do Vasco também por 3 décadas. Encontra semelhanças entre Eurico Miranda e Pinto da Costa? O Pinto da Costa, eu acho que ele é mais participativo com o pessoal de Balneário. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta você fazer uma gestão só lá de cima e as pessoas querem ver a cara do presidente, quer sentir o jogador, ele tem necessidade de sentir a opinião do presidente. Puta, eu fiz um jogo, será que o presidente gostou? Será que o diretor gostou? Será que eu estou bem? Entendeu? Isso, às vezes, o dirigente não tem a noção de como é importante você chegar num balneário, acabar um jogo e você ouvir, seja ele ruim ou seja ele mal, a opinião de quem decide. E Pinto da Costa estava presente para ele estava presente, sim, também. E se ele pudesse xingar todo mundo, ele xingava mesmo. A gente fala, pô, não jogamos nada. Então, isso é muito importante numa gestão. E o Eurico, não estou querer falar que o Eurico tem uma má gestão ou não, mas tanto é que ele fez muita coisa boas no Vasco. O Eurico é um nome consagrado hoje no Vasco da Gama, mas eu acho que no meu caso, particularmente, eu sentia a necessidade dessa parte dele, que ele entrava, ele só falava que queria ganhar e mais nada, e tchau, e não tinha essa interação, esse calor de você poder sentir, até porque somos todos um grupo, somos todos uma equipe, é um clube, então o jogador ele tem detalhezinhos ali dentro do balneário que é muito, muito fundamental para que tenha um sucesso. Rubens, do futebol e dessas passagens, todas essas experiências, ficam sempre as amizades. O Rubens, penso que não é mentira o que eu vou dizer, tem uma empresa de marketing com o Deco. Sim, sim. Se uma amizade ficou do Porto. Em que consiste essa empresa? Exatamente. Essa empresa que lançou com o Deco. É bom que eu já faço até um lobby aqui, né? Não, mas é uma empresa de marketing digital. A gente começou com marketing digital hoje, o Deco comprou uma empresa no Rio de Janeiro, a maior empresa do Rio de Janeiro de marketing, e a gente montou uma para aplicativos de telefones celulares. Para aplicativo móvel, inclusive, a gente fez o aplicativo do Neymar, então se alguém baixar o aplicativo do Neymar foi feito pela nossa empresa.
E eu e o Deco, a gente teve uma amizade muito grande, né? A gente sempre foi amigo desde aqui da época do Porto, tal, de confiança mesmo, uma coisa de querer até um dia fazer negócio junto, e calhou nessa altura dele ter voltado para o Brasil e eu estar montando essa empresa, e chamei ele para a sociedade e falei, pô, vamos fazer, tô querendo fazer isso. Eu também tenho vontade, ele adora, um rapaz que é muito empreendedor. O Deco hoje, as pessoas não têm noção, ele está jogando, mas a cabeça dele não para. Eu acho que ele deve ter umas 6 ou 7 empresas já no Brasil. Ele não para, ele é muito empreendedor, ele gosta, o prazer dele hoje, lógico, ganhar dinheiro todo mundo ganha, mas eu sinto que no prazer dele é ser vencedor como ele foi na carreira. Então ele quer ganhar, ele quer fazer contratos, ele quer negociar. Exemplo também o Ronaldo, né? O Ronaldo hoje está morando em Londres para estudar marketing. Cabe na cabeça de alguém e fala que o Ronaldo está estudando marketing em Londres. É um gajo que quer vencer, que é vencedor. Ele não é o dinheiro, mas ele quer conquistar coisas. Quer mostrar que fora do campo ele também é um vencedor. Né? Então o Deco tem muito esse perfil. Eu tenho um pouco esse perfil, não tenho tanto quanto ele, admito. Acho que o Deco tem muito mais ambição assim, do que no meu caso. Mas eu gosto de fazer uma coisa muito pé no chão, muito centrada, e a gente montou essa empresa, vem dando certo. Fizemos do Neymar hoje, de aplicativo do Neymar. Fizemos o Marco Luque, um comediante famoso, muito famoso, forte no Brasil. Lançamos do próprio A Casa Sirena, a gente que fez. Tive a felicidade hoje de estar em Portugal e saber que foi assinado o contrato com a Cláudia Leite. E nós vamos fazer o aplicativo hoje da Cláudia Leite, ela vai ter um aplicativo oficial dela, entre outros mais grandes, famosos que a gente está surgindo. Então isso também está dando muito certo. Estamos já na reta final do nosso programa, do comentário, mas queria ainda falar de outro assunto. Esta é uma década importante para o seu país, para o Brasil. Taça das Confederações, Mundial e Jogos Olímpicos. Está otimista com a seleção canarinha para já, para a Taça das Confederações e para o ano que vem, para o Mundial, ganhar o Mundial em casa? O Brasil ele é um ponto de interrogação nessa seleção nossa, né? Apesar de ela estar bem gerida, ela tem muitos garotos novos ainda, então a gente fica ainda... Eu sinto muita falta, né, de jogadores experientes, como sempre teve. O Brasil sempre foi uma seleção que sempre teve jogadores experientes. Mas o futebol está se mudando muito, né? Está dando muita oportunidade para os jovens. E a gente fica sempre na dúvida. Aí tem uma vitória, essa última que teve de 3-0 contra a França, e já começa aquela dúvida a sair. Você fala, acho que será que... Né? Então, quem está ali dentro sabe... Você acaba falando assim, realmente o Brasil tem uma boa seleção, é sempre favorito. Mas eu ainda quero ver isso aqui, uma coisa um pouco mais sólida ainda. Durar até lá, falta, né? Até lá ainda. Felipão foi a aposta certa? Acho que sim, o Felipão é uma pessoa que foi campeão, não só na seleção como nos clubes, ele tem esse paizão aí, então para os garotos vai tirar de letra, vai saber a carregar um por um ali fácil. Ele tem um certo período de maturação ali que tem que ter, né, para ele adaptar e a pessoa entender a metodologia dele de treino. Mas eu acho que o Felipão, sem dúvida nenhuma, foi muito bem escolhido e é uma pessoa que pode, sem dúvida nenhuma, fazer o papel corretamente. Bem, Rubens, foi um prazer. O tempo é sempre curto em televisão, mas há de cá voltar à Bola TV sempre que for possível. E boa sorte para a nova carreira de DJ, todo o sucesso do mundo. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez aí, estar presente. A hora que for preciso, estiver em Portugal, tenho o maior prazer de poder participar com vocês. Obrigado. João, foi um prazer, é sempre. Nós vamos nos encontrando mais regularmente aqui na antena da Bola TV. Ao ponto final, então, neste comentário com o Ruben Júnior, ele que foi lateral esquerdo e que hoje é DJ. Já a seguir, na Bola TV, chegam as notícias em direto à hora em ponto. É não perder. É já a seguir. Até já.